Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos estar resolvendo as atividades, tá certo? Da página 51, potenciação de radicais, e vamos estar resolvendo na página 53, racionalização de denominadores. Então vamos começar pela página 51. Nós temos aí na página 51 a atividade da página 51. Nós temos a primeira questão que fala o seguinte: vamos calcular. Então tá aqui, vamos calcular. Então o que é que acontece? Raiz quadrada de 51 ao quadrado. Esse 2 corta com o índice, vai ficar somente o 21. Nós temos o item B, raiz cúbica de 4 elevado a 2. Então, esse 4 aqui eu vou colocar 2 elevado a 2 vezes 2. Então, vai ficar 2 elevado a 4. Então, raiz cúbica de 2 elevado a 4 é a mesma coisa que raiz cúbica de 3. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 1. Esse 2 elevado a 3 vem para fora, então vai ficar 2 raiz de 2. Nós temos aqui o item C. 8 raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então vai ficar 8 ao quadrado, 64, de 3 vezes 3 dá 9, dá 64 vezes 3 dá 192. Tá certo? Então você vai elevar o 8 ao quadrado, dá 64, vai cortar o radicando com o 2, vai ficar 3, 64 vezes 3 dá 192. Depois nós temos o item D, raiz quarta de 2 elevado a 9. Então vai ficar raiz quadrada, tá certo? De 2 elevado a 4, vezes raiz quadrada, raiz quarta elevado a 2 ao quadrado, vezes raiz 4 de 2. Então vai ficar esse 2 aqui, vai sair. Esse 2 aqui vai sair, vai ficar 2 vezes 2, vezes raiz quarta de 2. 2 vezes 2 dá 4, raiz quadrada de quarta a segunda. O item é 1/2, raiz quadrada de 10. Isso aqui vai elevar ao quadrado, vai ficar 1 sobre 4. Corta o raiz quadrada com 10, vai ficar 10. Tá certo? Eu vou simplificar aqui por 2, 10 dividido por 2 dá 5. 4 dividido por 2 dá 2. Então vai ficar 2 sobre 5. O item F, raiz sexta de 8 ao quadrado. Então vai ficar 8 ao quadrado, vai ficar 64, vai ficar aí raiz sexta de 64, que é a mesma coisa que raiz sexta de 2 elevado a 6, corta o 6 com esse 6, vai ficar igual a 2. E aí, nós fechamos a primeira questão, para calcular essas atividades. A segunda questão, da página 51, vai falando das expressões seguintes para calcular, os números A e B são positivos. Nessas condições, escreva a forma mais simples de cada expressão algébrica. Então, eu tenho aqui, o item A. Então, raiz, vamos lá, abro parênteses, A raiz quadrada de B elevado ao quadrado. Eu vou cortar esse raiz quadrada com B. O A vai ficar ao quadrado e o B eu vou cortar esse raiz quadrada com raiz quadrada, vai ficar A2 sobre B. O item B vai ficar B raiz cúbica de A quarta. Então vai ficar B a quarta, raiz 3 vezes 1, que é 4, que é para justamente facilitar aqui, a saída desse A. Então vai ficar AB raiz AB raiz cúbica de A. Tá aí a resposta, tá certo? Do item B, Lembrando que aqui tem um 4zinho aqui, AB4.
Então vamos lá. O item C. O item C da segunda questão. Vamos lá. AB, abre o parênteses, raiz cúbica de B a 4 elevado a 4. Então, ó, esse A aqui vai ficar elevado a 4. Esse B vai ficar elevado a 4. E como é que eu vou fatorar esse B4 aqui? Vai ficar B3 vezes B. Então vai ficar, como esse B vem um B para fora, vai ficar 4 mais 1, 5. Vai ficar 4B5, raiz cúbica de B. E o item é D. O item D é justamente A sobre B, raiz quadrada de A vezes B ao quadrado. Então vai ficar A ao quadrado, B ao quadrado. Corta aqui, vezes A vezes B. Se nós pegarmos aqui, ó, vou simplificar aqui, esse B com esse B vai ficar B. AB vezes A dá A3. Então a resposta dá A3 vezes B, ok? Então tá aí as respostas 1 e 2 da página 51, tá certo? Agora nós vamos resolver as atividades da página de denominadores da página 53, tá certo? Do livro de vocês, página 53, o item A e B. Então, o que é que diz a primeira questão? Racionalize o denominador de cada expressão. Então, vamos lá, primeira questão, vamos racionalizar. Então, vai ficar 2 sobre raiz quadrada de 10. 2 raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10 sobre 10. Então, vai ficar 2 raiz quadrada de 10, 10 vezes 10 dá 100, raiz quadrada de 100 dá 10. Logo, eu vou simplificar aqui, ó, esse 2 com esse 5. 2 dá 1, 5 dá, por 2 dá 5. Então, vai ficar raiz quadrada de 10 sobre 5. Tá aí o item A. O item B, 6 raiz quadrada de 6. Então, vai ficar 6 raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6. Então, isso aqui vai ficar 6 raiz quadrada de 6. 6 vezes 6 dá 36. Tá certo? Vai ficar 6 raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 36 é 6. Corta esse 6 com esse 6. Vai ficar apenas raiz quadrada de 6. Item C. 9 raiz quadrada de 3. 9 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 9. Então vai ficar raiz quadrada de 9 é 3. Então vai ficar 3, 9, raiz quadrada de 3 sobre 3. Vai simplificar aqui, tá certo? 9 dividido por 3 vai dar 3, raiz quadrada de 3. O item D, raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 2. Vezes raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 4. 2 vezes 2 dá 4. Então vai ficar 5 vezes 2 dá raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 4 é 2. Item E, 20, raiz 2, raiz quadrada de 9. Então vai ficar 20, raiz quadrada de 2 sobre 9 vezes raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Então, vai ficar 20 raiz quadrada de 5, tá certo? Sobre 2, 5 vezes 5 dá 25, raiz quadrada de 25 dá 5. 2 vezes 5, 10. Então, vai ficar 20 raiz quadrada de 5 sobre 10. 20 dividido por 10 dá 2. 2 raiz quadrada de 5 é a resposta do item E. Vamos para o item F. 3 raiz quadrada de 6. Então, 3 raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6. 3 vezes raiz quadrada de 3. 3 vezes 3 dá 36, que dá 6. Vou simplificar aqui por 3, ó. Vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 6 sobre 2. Tá aí a resposta do item F. Tá certo? E aí, a gente fecha a primeira questão. Vamos para o item G, né? Item G da questão de número 1 ainda. 20, 3 raiz quadrada de 10. Então fica 20, 3 raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10. Então vai ficar 20 vezes raiz quadrada de 10. Aqui vai ficar
10 vezes 10 dá 100, vezes 3 dá 10, 10 vezes 3 dá 30. Então, simplificar isso aqui, ó, todo mundo aqui, ó, corta esse zero com esse zero, vai ficar 2 raiz quadrada de 10 sobre 3. Tá aí o item G. Item H, 1 raiz quadrada de 7. Então, vai ficar 1 raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7. Então, vai ficar 1 raiz quadrada de 7, que vai dar raiz quadrada de 7. 7 vezes 7 dá 49. Raiz quadrada de 49 é 7. Vai ficar raiz quadrada de 7 sobre sobre 7. 49, raiz quadrada de 49 é 7. I, agora vamos para I. 2 raiz quadrada de 3 vezes 5 raiz quadrada de 2. Repete, multiplicado por 2, ó. Então vai ficar 2, 2 vezes 3, 6. Então vai ficar 2 raiz quadrada de 6. Aqui dá 4, raiz quadrada de 4 dá 2, 5 vezes 2 dá 10. Simplificando aqui por 2, vai ficar raiz quadrada de 6 sobre 5. Daí o item I da questão de número 1. E para finalizar a questão 1, a J. Nós temos 7 raiz quadrada de 3 sobre 2 raiz quadrada de 7. Repete aqui, ó, 7 raiz quadrada de 3 sobre 2 raiz quadrada de 7, vezes raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 7. Se nós simplificarmos, multiplicarmos aqui, continua o 7. 3 vezes 7 dá 21 e é 14, então vai ficar o quê? 14, ó. Simplificando aqui por 7, vai dar raiz quadrada de 21 sobre 7. E aí nós fechamos a primeira questão da página 53. A segunda questão diz, dadas as expressões a seguir, racionalize os denominadores. Então eu tenho aqui 1 menos raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. Eu vou repetir a primeira parte e vou multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3. 1 vezes raiz quadrada de 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. 9, raiz quadrada dá 3. Menos 3 sobre 3. Professor, por que é que eu não posso cortar? Porque aqui tem um menos, ó. Se fosse vezes, eu podia cortar. Como é menos, eu não posso cortar. Então, a racionalização de 1 menos raiz quadrada de 3 sobre 3 é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 menos 3 sobre 3. O item B, 3 menos raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2. Então, repete, ó, 3 menos raiz de 2 sobre 2, vezes raiz quadrada de 2 vezes 2. Então, vai ficar 3 vezes raiz quadrada de 2, menos 2 vezes 2 dá 4. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, vai ficar 3 raiz quadrada de 2 menos 2, raiz quadrada de 4 é 2. Item C, raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 5. Repete essa primeira fase e multiplica raiz de 5 sobre raiz de 5, que está aqui no denominador. Então, vai ficar 5 vezes 5, 5 vezes 5 dá 25, raiz quadrada de 25 dá 10. 2 vezes raiz quadrada de 5 dá 10. 5, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 dá raiz quadrada de 25, que é a mesma coisa que 5. Professor, por que eu não posso cortar aqui? Porque tem um mais, ó. Aqui se fosse vezes, eu poderia cortar. Então vai ficar 5 mais raiz quadrada de 10 sobre 5, resposta do item C. Item D, raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 3 é igual, repete, vezes raiz quadrada de 3. 3 vezes 3 dá 9, raiz quadrada de 9 dá 3, menos raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 6. 3 vezes 3 dá 9, raiz quadrada de 9 é 3. Item E, 2 mais raiz quadrada de 6 sobre raiz quadrada de 2. Repete, raiz quadrada de 2 vezes 2. 2 vezes raiz quadrada de 2, fica 2 raiz quadrada de 2, tá certo? Vezes mais raiz quadrada de 2, ó. Sobre 2 vezes 2 dá 4, que é a mesma coisa que 1 aqui, ó. 2 vezes 2. Esse 2 aqui, ó, corta aqui e vou simplificar. Agora eu vou simplificar, ó. Tem 2 aqui e 2. 2 dividido por 2 dá 1.
raiz quadrada de 2. 2 simplificado por 2 dá 1. Então vai ficar raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 1. Repare, porque aqui tem um 2, ó. Vamos simplificar todo mundo por 2. Item F. A última aqui, 1 mais raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5. Então, 1 mais raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes 5 vezes 5. 1 vezes raiz quadrada de 5 dá raiz quadrada de 5. 2 vezes 5 é 10, raiz quadrada de 10, sobre 5 vezes 5, raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 é igual a 5. 25, raiz quadrada é 5. Então, vai ficar raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 10. Então, pessoal, tá aí as duas questões resolvidas, duas matérias, tanto de denominadores, racionalização de denominadores, como potenciação de radicais. Aguardo vocês, tá certo, com as devolutivas das questões que erraram. Se não errou as questões, então você diga, professor, acertei tudo. Um abraço a todos e bom final de semana.